Olha, primeiro dizer que isso é um escândalo que está acontecendo hoje aqui. Estão afastando uma presidente que é uma mulher honesta, uma mulher honrada, a presidenta Dilma, sem nenhum fato concreto. A acusação a ela são duas: pedaladas em 2015, que no caso é o Plano Safra, que ela nem participou, não tem nem assinatura. É um programa, esse Plano Safra, coordenado pelo Ministério da Fazenda, um programa que existe desde 92. Então estão querendo afastar uma presidente sem autoria. Os decretos de créditos suplementares, os 6 decretos que todos os governadores, todos os prefeitos assinaram, não são crime, não aumentam gasto. O que define o gasto fiscal é o decreto de contingenciamento, uma grande confusão. O fato é que a história vai julgar isso aqui. Eu, sinceramente, acho que o senador que colocar o nome nessa história, votando pela admissibilidade desse impeachment, vai estar manchando sua biografia. Aqui, eu me lembro, teve muita gente que apoiou a ditadura militar e depois ficaram rotulados. Então eu peço responsabilidade, nós não vamos jogar a toalha, vamos lutar até o fim. Se for passado pelo Senado, aprovação do Senado, a admissibilidade, nós vamos para as outras etapas. Nós queremos que exista um tribunal internacional acompanhando isso aqui, porque isso aqui está virando um tribunal de sessão. Eu fico pensando agora como está a presidenta Dilma lá no Palácio do Planalto, assistindo isso, vendo Eduardo Cunha ser afastado, porque o Supremo reconheceu que Eduardo Cunha fez desvio de finalidade, ou seja, ele usou o seu cargo para se proteger de investigações. Mas o maior ato de desvio de finalidade foi o recebimento do pedido de impeachment. Aquele recebimento aconteceu no mesmo dia em que a bancada do PT decidiu votar pela cassação dele no Conselho de Ética. Então, de lá para cá, a partir desse recebimento do pedido do impeachment, ele está manobrando. Ganhou o apoio do PSDB, está tentando indicar o próximo ministro da Justiça, o próximo diretor da Polícia Federal no eventual governo Temer. Então, se o Supremo decidiu que ali tinha desvio de finalidade, tem que reconhecer que o recebimento do pedido do impeachment é um ato viciado, portanto nulo. É isso que nós vamos defender. Eu acho que a decisão adotada ontem, primeiro monocraticamente pelo ministro Teori Zavascki, que foi quem concedeu a liminar, e posteriormente confirmado pelo voto de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles confirmam a tese, que aliás é a primeira levantada na defesa da presidente Dilma, de que que o processo não deveria nem caminhar porque o aceite do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não passou de um desvio de poder, ou seja, porque ele agia no sentido de se autoproteger. Então, isso está escrito, os jornais publicaram de forma bem contundente à época, né? Ele fez um acordo com as oposições quando soube que o partido da presidente votaria contra ele no Conselho de Ética. Ele fez um acordo com as oposições, sobretudo o PSDB e DEM, para aceitar o pedido de impeachment, que é bom que se registre também. Diferente de 1992, que veio dos movimentos populares, esse saiu da sede nacional de um partido que é o PSDB e que, aliás, é quem relata o processo no Senado, infelizmente, não é? Mas, enfim, então isso ele fez por vingança, ele fez numa atitude que desviou o poder, para quê? Para se autoproteger. Então essa é a tese que está escrita e que foi aprovada à unanimidade ontem pelo Supremo. Deveria ter um impacto imediato de paralisar esse processo, mas eu entendo que, como está em curso aqui no Senado, não é um processo de impeachment, eles estão querendo tirar uma presidente por questões políticas, eles nem se abalam com essa notícia confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que aí caberia sim a judicialização do caso, porque o argumento ele está mais do que comprovado com a decisão de ontem do Supremo. E qual que é a expectativa hoje, senadora, para a votação? Olha, a gente, depois de vários dias de debates e debates profundos, eu creio que, independente do que os parlamentares defendam, ser ou não a favor do impeachment, eu acho que o conteúdo do processo fica claro que não seriam razões suficientes para levar ao impedimento de um presidente da República. Porque, se assim fosse, presidentes anteriores teriam perdido seu mandato e vários governadores e prefeitos, se não a totalidade do país, perderiam também, não é? Mas o que está em jogo aqui é uma decisão política e, infelizmente, politicamente, eles formaram a maioria e hoje deverá ser, com uma boa margem de votos, aprovada a admissibilidade desse processo. Senadora, o resultado lhe surpreendeu? Não surpreendeu, isso já era um jogo de cartas marcadas. Agora, nós não podemos aqui deixar
de expressar, né, mais do que o nosso descontentamento, né, o nosso sentimento de indignação, de tristeza. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia de luto para todos aqueles e aquelas que lutaram e que sabem o valor da democracia. Na verdade, esse relatório ele está manchado. Ele está manchado porque ele é um relatório viciado, ele está contaminado do ponto de vista político, porque quem assina esse relatório pertence exatamente ao partido que liderou esse movimento golpista, que é o PSDB, partido esse que já foi derrotado nas urnas várias vezes, inclusive em 2014, e esse partido, de repente, não tem um mínimo de grandeza de respeitar a soberania popular e protagoniza essa tentativa de golpe. Se juntando a Eduardo Cunha, se juntando ao vice-presidente, que infelizmente sai do seu lugar de vice-presidente e assumiu há muito tempo o papel de conspirador. Portanto, eu quero aqui dizer, né, da nossa indignação, porque provar a admissibilidade que pede o afastamento da presidenta Dilma não é um atentado contra ela, é um atentado contra a democracia, é violar a Constituição. Na verdade, quem está sendo atacado nesse exato momento são os 54 milhões de eleitores e eleitoras que foram às urnas em 2014 e resolveram, naquele momento, escolhê-la para ficar à frente da presidência desse país. Quem está sendo atacado nesse momento é o projeto em curso ao longo desses 13 anos, o projeto que trouxe, sim, avanços e conquistas no campo social, muito importante para o povo brasileiro, seja no que diz respeito à questão da soberania, à questão da justiça social, à questão da inclusão social. Mas quero aqui dizer, né, que a história não acabou, o processo não terminou. É um dia de luto, sim, de luto. Repito, para gerações e gerações que lutaram em prol da democracia e sabem o quanto é importante a democracia. Mas esse luto nós vamos transformar em luta. Nós vamos transformar em luta porque nós vamos continuar. O PT, o PCdoB, o PDT, nós vamos continuar denunciando esse golpe e mais do que denunciar, nós vamos continuar, né, resistindo, lutando bravamente, tanto aqui no parlamento, até porque vai ter a votação no plenário, assim como lutando junto com os movimentos sociais, com os trabalhadores e com a sociedade, com todos aqueles e aquelas que têm compromisso com a democracia. A luta, volta a insistir, está apenas começando. Nós vamos continuar sempre resistindo bravamente contra essa tentativa de golpe que não passa de uma fraude jurídica e de uma farsa política. E o Brasil não merece isso. A posição contrária ao golpe foi muito cristalina, deixou absolutamente claro que o que estão chamando de crime é apenas um pretexto para um processo político de retirada da presidenta da República e identificamos que nesse relatório, em nenhum momento, apesar de todo o contorcionismo retórico do relator, não há qualquer evidência de qualquer crime político praticado, crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma. Então, nós vamos continuar a denunciar esse golpe. Senador, o placar deve se repetir no plenário do Senado? Os senhores vão tentar recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir a votação? Qual é a estratégia? Veja, no plenário certamente nós teremos um resultado diferente. Como eu disse, os integrantes dessa comissão foram escolhidos a dedo entre os apoiadores do impeachment. No plenário teremos um resultado diferente. Ainda que possamos dizer que não é certa uma possibilidade da nossa vitória, mas teremos, sem dúvida, um número de votos que lá à frente será suficiente para nós impedirmos a materialização desse golpe. Esse processo é um processo viciado, está marcado desde o início pelas digitais do presidente da Câmara, Eduardo Cunha,
E todos ali votam, mas votam com toda certeza muito envergonhados, porque na verdade estão apenas conhonestando a prática de alguém que o próprio Supremo definiu como quem utilizou do seu poder para diversas outras finalidades que não o interesse público.